Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link dessa matéria falando sobre o ex-capitão Adriano da Nóbrega, e parece que a coisa está entornando para o lado do PT e do Wilson Witzel. Pessoal, vocês que gostam do nosso canal, curtem o nosso trabalho, quer dar uma forcinha pra gente, na descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária. Aqueles que quiserem nos ajudar, nós agradecemos. Bom, vamos lá, pessoal. Forçosamente tentaram ligar a morte do Adriano, do miliciano, a Bolsonaro. No entanto, as pistas estão levando para outra direção. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte as notificações. Não esquece, gente, a nossa campanha para ajudar a registrar o Aliança pelo Brasil. A descrição do vídeo você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai preencher tudo bonitinho, vai imprimir, leva para o cartão de notas, reconhece, firma, assina, depois leva o cartão eleitoral com seu título de eleitor ou para os Correios e envia. Lembrando que nos Correios pega o código de rastreamento. Olha só, gente, a nova desse caso. Laudo médico e fotos reforçam queima de arquivo em ação das polícias de Wilson Witzel e Rui Costa. Opa, gente, vamos lá. O laudo médico feito no corpo do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, vazou na mídia nesta sexta-feira, 14, hoje. A revista Veja publicou matéria sobre o assunto e conseguiu fotos do corpo do miliciano morto em ação das polícias da Bahia e do Rio de Janeiro. Adriano estava foragido há um ano e foi encontrado no interior da Bahia pela operação denominada BR-101, parceria das polícias dos dois estados, comandados pelos governadores Rui Costa, do PT, e Wilson Witzel, este último inimigo declarado da família Bolsonaro. O corpo do miliciano apresenta diversas marcas notáveis, um corte na testa que pode ter sido causado por uma queda, por golpes de objeto cortante ou coronhada, além de marcas de tiro na lateral do tórax e pescoço. Adriano também tinha uma marca de queimadura no peito, provavelmente feito por uma espingarda que acabara de ser disparada. Ou seja, deram um tiro e encostaram a espingarda aqui nela, o cano quente, Segundo médicos legistas especialistas, o tiro no pescoço, um pouco abaixo da mandíbula, foi provavelmente disparado quando Adriano já estava no chão, e o disparo no tórax, que atravessou o corpo e saiu pelo lado esquerdo do pescoço, foi efetuado quando a vítima estava com as mãos levantadas. Ao contrário disso, teria marcas no braço. Os especialistas também apontaram que o disparo na lateral do tórax foi feito a curta distância, não mais que 40 centímetros, disse um e outro. Um outro apontou 15 centímetros, reforçando a ideia de execução. 15 centímetros, gente? 15 centímetros dá o quê? Mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso aqui. Ou seja, para quem estava atirando, como disse aí que ele reagiu, o que? 15 centímetros não dá. É menos do que a distância entre eu e o notebook aqui. Não dá nem, aqui dá mais de 15 centímetros. Então, como é que o cara estava atirando e o policial conseguiu chegar tão próximo dele assim? Bom, o laudo médico não deixa claro se houve tortura ou em que distância foi efetuado o disparo no tórax. Apenas diz: não tem como afirmar ou negar um disparo no tórax foi a certa distância. O advogado de defesa do miliciano, Paulo Emílio Cata Preta, havia ligado para Adriano, que teria dito que não adiantaria se entregar porque ninguém queria a sua prisão, mas sim a sua morte. Olha só. Meu marido, a esposa dele, olha só, meu marido foi envolvido numa conspiração armada pelo governador do Rio, Wilson Witzel, que queria matar o Adriano como queima de arquivo, disse Júlia Mello, esposa de Adriano, uma semana antes da morte de seu marido. Isso foi antes dele morrer. Júlia conversou com o Adriano em diversas oportunidades depois que o marido decidiu fugir. Adriano contou Júlia fez revelações a ela, ao contrário, não daria estas afirmações sobre Witzel. A tese de que o miliciano foi morto numa troca de tiros está caindo. As polícias comandadas pelo PT e por Wilson Witzel teriam ordens para executar Adriano da Nóbrega. A teoria de queima de arquivo pode estar se confirmando. Adriano sabia de muita coisa que os mandatários da possível execução temiam vir à tona.
E aqui tem, confira o laudo médico na íntegra. Aqui você tem várias páginas que você pode clicar e abrir aqui para conferir, quem quiser conferir o laudo na íntegra. Gente, olha só como as coisas são interessantes. Isso aqui lembra um pouco do caso do Celso Daniel, o Toninho do PT. O Toninho do PT pouco se fala dele, né? Mas é um outro caso que aconteceu aí também, né, em que as testemunhas foram morrendo assim, né? Você vê, por exemplo, o caso da facada do presidente, hoje presidente Bolsonaro. O único sobrevivente é o Adélio Bispo. Mas você vê, é interessante que a dona da pensão e o outro que trabalha lá também, parece que era sócio dela, os dois bateram as botas. Incrivelmente, assim, rapidinho, coisa ligeira, né? Os dois bateram as bielas, né? O avião do Eduardo Campos também, todo mundo bateu as botas ali, ninguém, né? O Teori Zavascki, tem um negócio aí com o Teori Zavascki, né? Depois que o Teori Zavascki deixou de passar a mão no PT e começou a legislar decentemente, né? Aí, de repente, o avião do cara também caiu, daquele jeito trágico que ninguém até hoje entende, todo mundo, né, morreu ali. Bom, veja só que interessante, né, gente? Aqui nós vemos algo bem semelhante com todas essas outras as situações. No caso do Celso Daniel, o engraçado é que até a testemunha, que não tinha nada a ver com o caso, estava só passando e viu matarem lá o garçom, até ele levou um tiro. Depois acharam o cara, deram um tiro, não mataram, mas... Porque se fossem de novo atrás do cara, ficaria muito óbvio, né? Mas ele conseguiu escapar. Mas você vê, de enfermeira, garçom, manobri, um monte de gente morreu nessa brincadeira toda. A mesma coisa está acontecendo. Agora, o mais interessante ainda é o momento que o Adriano foi encontrado. E como? Primeiro, vamos falar do momento. Vejam só que interessante. Há dias atrás nós já falamos da questão do porteiro, né? Que tentaram ligar Bolsonaro ao porteiro, tudo e tal. O Carlos Bolsonaro foi lá, mostrou o áudio, que não tinha sido o apartamento do Bolsonaro. Tudo. Aí o pessoal, em vez de ficar quietinho na deles, e o problema deles é esse, é que querem tanto desencavar alguma coisa para acusar Bolsonaro que acabam mostrando o podre deles mesmos. E aí foram lá e pediram, acho que junto com a rede, se vocês falam a memória, foi o pessoal e a rede, para fazer a perícia nesse... E olha que o MPF já tinha feito uma perícia, mas foi uma perícia mais voltada para a questão de saber se foi da casa ou não. Não tinha ido a fundo, né? Pegado o disco rígido, ter olhado se a gravação tinha sido alterada, verificado vozes nem nada. Né? Teria passado em branco isso daí. Mas como eles pediram, aí a polícia foi lá, né? A Polícia Civil foi lá, pegou e fizeram a perícia. Resultado dessa perícia. Primeiro, descobriu-se que a voz do porteiro que atendeu as ligações não era a mesma voz do porteiro que declarou, que denunciou Bolsonaro. E aí já cai a primeira, né? Já começamos a ver que aparentemente o cara foi plantado nessa história. Entrou de gaiato. Se não era ele, por que ele estava dizendo como se fosse ele? Né? Depois teve o erro. Não, porque eu errei de 60 a casa 68, né? Não, 65, eu coloquei 58, que era a casa do Bolsonaro. Quer dizer, pense num erro bem difícil. É quase igual, é só inverter os números, né? 65 para 58, putz, mano. Mas tudo bem, segundo ele, né, tinha trocado ela, aquele negócio todo. Aí, no momento em que se descobre que o porteiro não era o mesmo que estava no telefone, no interfone ali falando, já, né, se percebe a questão que há algo errado nessa história. Aí em seguida, o Adriano aparece morto. Olha só que interessante. É questão de um dia para o outro, assim. Sai o laudo de um, matam o cara no outro dia. 1 ou 2 dias depois matam o cara. Né? E esse é o cara, né, que tem envolvimento ali com a morte da Marielle, que é a morte que fazem o possível e o impossível para encaixar Bolsonaro nela de qualquer jeito. Eles têm que achar um jeito, né, de encaixar Bolsonaro nela. E, enfim, a questão, gente, é que provavelmente esse cara sabia demais. O PT, junto com o Wilson Witzel, deviam estar provavelmente já com medo dele abrir a boca. Vendo à tona essa questão do porteiro, joga um balde de água fria, né, em todo o caso sobre Bolsonaro, que era o que eles estavam contando, né,
né, apesar que o próprio Porteiro voltou atrás na história, disse, não, eu fui pressionado, depois, enfim, errei e tal, saiu fora. Pressionado por quê? Ninguém disse até agora, ninguém descobriu, mas enfim. Aí o cara pega, né, aparece morto nesse momento. Fica complicado a história porque o PT, PSOL e o Wilson Witzel tem muito a ganhar com o afastamento de Bolsonaro, né? PT volta ao poder, PSOL volta a ter e o Wilson Witzel, quem sabe até a presidência da República, aliado aí com o pessoal do PT, né? E aí você vê, de repente, descobre, o laudo revela uma maracutaia, um dos caras envolvidos na morte, um cabeça do escritório do crime, no outro dia, que sabia demais, aparece morto. Depois tentam lançar essa morte pra cima do Eduardo do Bolsonaro. Tentam ligar o cara ao Flávio Bolsonaro na questão da rachadinha, né? Olha só que ponto eles vão. Mas ignoram, né, o fato de que as polícias até disseram que provavelmente tinha sido mandado do Bolsonaro, do Moro, né? Queima de arquivo. Agora ignoram que as polícias há 14 anos é comandada, a da Bahia há 14 anos é comandada pelo PT. O Wilson Witzel, além, né, de nós já sabermos claramente que ele é inimigo direto de Bolsonaro, por questão da presidência, a gente já percebeu que houve manobra dele nessa questão do Porteiro, então você vê que tudo vai puxando para um lado só. Wilson Witzel, Rui PT, pessoal do PT, quer dizer, tudo leva para um lado só. Toda coisa cai para um lado só. E aí, enfim, aparece esse laudo agora, eles tentaram descartar, não, porque não sei o que, mas o laudo mostra outra coisa daquilo que foi, daquilo que aconteceu, né? O que foi que o laudo mostrou? Provavelmente, o cara, quando levantou as mãos, que tem uma parte lá que fala, né, da questão que ele levanta a mão, que provavelmente talvez foi para pedir para ninguém atirar, alguma coisa nesse sentido. Você vê que tem um corte na cabeça que pode ter sido causado por uma pancada, um cano encostado aqui que acabou de uma espingarda recém disparada. Quer dizer, a polícia chegou bem próximo do cara. Essa questão de troca de tiro não cola, porque, pô, você dá tiro no cara trocando de tiro à distância, você não chega pertinho dele a 45 metros atirando em você. Então começa a cair muita coisa, começa a não dar certo, né? Começa a não bater, e aí começa a levantar os questionamentos. Por isso que eu falo para vocês, quanto mais o PT mexe nesse negócio, mais eles começam a se afundar dentro da própria lama. E mais a gente percebe o quanto o presidente Bolsonaro está fora dessa picuinha toda, desse rolo todo. A gente começa a ver que existe, tudo leva a crer que existe uma trama orquestrada no intento de tentar derrubar o governo Bolsonaro a todo custo, né? Não respeitam as urnas e querem achar um jeito de derrubá-lo. Então tá aí, gente. Provavelmente, né, a suspeita é essa. É que o Wilson Witzel e o governador da Bahia, né, junto com as suas polícias, talvez tenham executado, presta atenção, talvez, tá? Não é afirmação, tenham executado o Adriano da Nóbrega, miliciano que dizem, né, dizem ser amigo de Bolsonaro. No entanto, pelo jeito... lembrando, né, a questão do dono do sítio lá, que ele tava, era da onde? Cara que fez campanha para o PT, para Fernando Haddad, foi contra Bolsonaro, e é assim com o Rui Costa lá do PT. Então vejam só, o cara é amigo de Bolsonaro, mas está aboletado dentro da casa de um cara que é apoiador ferrenho do PT. Estranho, né? Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí. Vamos ver o que acontece, né?